Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viva Cristo ressuscitado! Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Olha, tem pessoas em pé lá ao fundo. Se tem do seu lado um assento vazio, segure a mão erguida aí um pouquinho para as pessoas verem. Estão olhando aí, Gabriel? Registra aí para depois levar as pessoas. Pronto. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! A alegria do ressuscitado. Quando eu fui caminhando com o livro da palavra agora, depois de proclamar o Evangelho, nessa frase tão extraordinária
De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, que eu aproximei do sol, ali do raio, da luz do sol, aquela força do raio de sol, me veio à mente só a luz de Cristo ressuscitado tem poder para abrir a nossa mente e nos fazer compreender a Escritura. Se nós não nos abrimos a Cristo, à sua luz, e não nos ocupamos com a Escritura, o mistério da ressurreição continuará sendo apenas um mistério inacessível, mesmo que frequentemos religião, igreja, tenhamos atos de devoção, de piedade, tantos mil. Mas se não nos ocuparmos com a Escritura, com a dedicação da escuta da Escritura, com o zelo, empreender esforços na relação com a Escritura, a luz do ressuscitado não vai dissipar as trevas e a gente vai continuar dentro da igreja como os discípulos, dentro do grupo dos 12 apóstolos e ainda na penumbra da incompreensão da fé. Compreender a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos deve ser para nós, da nossa parte, o esforço, o empreendimento, a disciplina mais importante. A partir daqui, a nossa relação particularmente com os evangelhos, com os 4 evangelhos, com o Novo Testamento, seguramente com a Escritura toda, mas de modo particularíssimo com os 4 evangelhos, a nossa relação, nosso tempo, nossa dedicação, se nós não incluirmos em nossa disciplina de oração, se você dedica 10 minutos de oração por dia, com outro tipo de reza, seja qualquer reza que for, mas você vai dividi-lo na metade e passar a ocupar a metade do seu tempo com a Escritura a partir de hoje. Amém? Amém. Ou você inaugura um modo novo de relacionar-se com a Escritura, repito-o pela 3ª ou 4ª vez, ou você vai continuar sendo chamada de discípulo e discípulo do Senhor, mais do que isso. Pode ser que chegue até, como Pedro e o discípulo amado, apóstolo do Senhor, mas não compreendendo nada. Isso é muito importante, isso é muito decisivo para a nossa caminhada na fé. Pegue o seu livreto, na página, a Bel se prepare aí. William, o trompete, fica atento aí, tá? Vou precisar de você. Não cochila não. Na página 107, número 12. Vamos lá. Café da manhã está pronto. Vai ter o resto do dia para comer e beber na alegria do Senhor. João capítulo 20, versos 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, leiam. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 3 elementos que inspiram um olhar de esperança. Primeiro dia da semana, vai recomeçar. Uma mulher madrugadeira, uma mulher bem de madrugada. Primeiro dia, uma mulher bem de madrugada.
3 elementos. Para enfrentar outros elementos, ainda escuro, túmulo e uma pedra retirada do túmulo. Também 3 elementos que contrastam com a irrupção da vida na madrugada e a força da morte que tenta impor-se e se impor e resistir à luminosidade, ao clarão do ressuscitado. A mulher madrugadeira, carregadeira de esperança, portadora de um afeto que não morre, mesmo diante da experiência mais atroz da morte, da violência, da prepotência, da arrogância humana, e por que não reforçar tantas quantas vezes forem necessárias. A mulher que resiste à força violenta de nós homens. Ela viu o seu Senhor, o seu mestre, ser moído como trigo assim, na pedra do sofrimento, macerado como a uva assim, no lagar do sofrimento. Ela viu, acompanhou, sepultou, e ela guarda o que vocês mulheres guardam. Ela guarda um afeto que é capaz de durar mesmo depois da força opressora da morte. Ela guarda. Ela tem em si uma reserva de combustível, de azeite da candeia, capaz de iluminar a sua noite escura e dizer: quando tiver perto do dia amanhecer, eu não darei conta das lidas e das fadigas deste dia, se eu não, ao menos não me aproximar daquele túmulo, não ficar perto, não recostar ali minha cabeça, matar minha saudade, declarar meu amor e voltar para as fadigas de minhas responsabilidades. Um afeto que move a mulher é muito mais do que um luto, é um afeto. Porque chegando à realidade que a surpreende, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Aquela madrugada, aquela visita ao cemitério, que era um modo de cultivar um afeto com o seu Senhor, com o seu amado, com o amado de sua alma, para continuar resistindo às intempéries de uma vida violenta, transformou-se num imprevisto surpreendente. Versículo 2. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Os 2 discípulos, o mais velho dos apóstolos, Pedro, o primeiro a ser chamado, e aquele que Jesus amava, que no Evangelho de João ele não tem nome. Todos os anos eu repito essas mesmas notas, mas são importantes. Aquele que Jesus amava, que é tanto o autor do Evangelho, que humildemente não quer se apresentar dizendo sou eu, é um ato de humildade do autor, mas é também uma forma de escrever o Evangelho de forma viva. O Evangelho é um livro vivo, aberto, que você pode, como aqueles livros, o diário da adolescente, apaixonada e encantada com o universo do mundo que se lhe abre, a pulsão de vida, de fecundidade, de fertilidade do corpo da menina jovem, que vai sendo preparada para a maternidade, para a brotação da vida. Ela tenta registrar aquilo tudo nos afetos apaixonados pela vida e pelos hormônios que ele apresenta,
caminhos de paixão e de criação e geração de vida. O Evangelho é como uma menina, aberto à vida. O Evangelho, quando põe, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, vírgula. Você pode dar espaço e colocar o seu nome. Você é a discípula, é o discípulo que ele ama, que ele amava. Reage, igreja. Vai, William. Amém. Vamos, vem aqui. Aleluia. 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 Vai, igreja. Segura sua mão erguida e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que antes da fundação do mundo, que antes da fundação do mundo, o Senhor já me amava, o Senhor já me amou, o Senhor me amou, o Senhor me amou, o Senhor me ama. o Senhor me ama. Eu sou esse discípulo do livro aberto do Evangelho. do livro aberto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Reage. Vai, William, não senta não. Preciso de você. Não arreia não. Fica aqui, na prontidão. Perto dessa menorá. Fique aí. De guardião da boa notícia. Você é que faz o barulho para o precônio, para o anúncio. Maria Madalena saiu correndo. Uma mulher sozinha num túmulo de madrugada. Vocês mulheres, não precisa nem falar muito, que vocês sabem do que o Evangelho está falando. Não sabem, mulheres? Ih, mulherada ruim. Sabem, mulheres? Sabem? Sabem? É a portadora do afeto que supera as forças da morte. Encontrando a pedra retirada, ela não capota, não perde a força, ela sai correndo. É madrugadeira. É mulher que tem coragem de enfrentar o túmulo, mas enfrentando a realidade do túmulo vazio, isso não a derrota, não lhe impõe um peso de dobramento ante as forças que ameaçam o seu afeto. Ela sai correndo e vai encontrar. Olha o verbo: encontrar. Correr e encontrar. As duas autoridades. A autoridade hierárquica, que constitui Pedro, o chefe do colégio apostólico, o primeiro papa, e vai encontrar a autoridade afetiva, o discípulo mais jovem, João, um adolescente, que encontrou Jesus e o segue, e vai o acompanhar até as últimas consequências, e depois relatar nas Escrituras a sua experiência. Maria Madalena, ela vai ao encontro da autoridade hierárquica e da autoridade afetiva, porque a igreja, se ela for feita só de autoridade hierárquica, de cargos e funções, mas ela não resguardar para si a autoridade do afeto, ela nada vale. Ela não é a igreja de Cristo. Não pode ser uma igreja do afeto melosa, mas sem a autoridade daquilo que constitui o papel da igreja, a pregação da verdade do Evangelho e levar esta verdade do Evangelho às últimas consequências, ainda que para isso tenha que ser preso e morrer como Pedro. Esta autoridade hierárquica não pode se separar da autoridade afetiva, ao contrário, as duas têm que pôr-se no caminho de corrida com Madalena.
e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O evangelho fala que ela foi sozinha, não conta outras. Outros evangelistas falam de outras. Porque ela vai, o texto diz que ela vai só, e ela usa a aflição no plural. E não sabemos onde o colocaram. Por quê? Porque um cristão não vive para si. Um cristão vive para a fé da comunidade da igreja. As suas inquietações devem ser as inquietações da igreja e da humanidade inteira. Você não pode ser uma pessoa fechada em si mesma, no seu quadradinho, e frequentar uma religião de vai e volta, apenas para pedir as coisinhas para o seu umbigo, para a sua casa, para o seu luto, para os seus afetos, para os seus desafetos. Mesmo passando por perdas terríveis como as de Maria Madalena, você precisa ser uma mulher e um homem abertos à realidade dos outros, inquietos pelas inquietações de todos, e procurar resposta por você e por todos. Não estacionar e não fechar-se em si mesmo, por mais que a angústia seja sua. Abra-se às realidades das angústias, inquietações e aflições do mundo, e busque com os outros, e com os outros você encontrará. Amém, igreja? Amém. Vai, aleluia. Aleluia. Vai, igreja. Vai, igreja. Não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Versículo 4. Toda a igreja lendo bem forte. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Claro, os dois corriam juntos, correm na mesma inquietação, embora as forças físicas sejam desproporcionais. Um é ancião, o outro é um jovem adolescente. É correto que as forças sejam diferentes, embora as inquietações estejam no mesmo nível. Aqui tem um elemento muito importante. Não é porque nós ficamos velhos que nós devemos desistir de correr, porque não damos conta de correr na velocidade dos novos. Corramos na velocidade do que nos é possível, e o Senhor acolhe o que nos é possível. Ele não exige de nós um esforço mais do que nossas forças. Ele entende nossa corrida lenta, manca, apoiada na bengala, ou no apoio das coisas, no braço de alguém, ou na cadeira de rodas. O Senhor conta e aceita, e Ele mesmo é esse apoio, porque Ele não nos abandona, mesmo nas nossas fadigas, em nossa velhice. Amém, ancião e anciã? Amém. Vai, William. Amém. Vai. E para vocês jovens, corram, não poupem esforços para correr e buscar respostas das coisas mais profundas da fé, como o discípulo jovem, o adolescente, aquele que Jesus amava. Se vocês correndo olharem para trás e ver o pai e a mãe, o vô, a avó, o padre, a freira, a irmã mais velha, o irmão mais velho, a catequista que não dá conta de te acompanhar, nem por isso deixe de correr. Corra. Não pense e não espere porque alguém não dá conta de te acompanhar na sua velocidade própria e típica da aceleração da sua juventude,
e dos seus esforços físicos, não poupem esforços, jovens. Se você tem dúvida do que é jovem e o que é velho, novo é até os 40, velho é depois dos 40. Acabou, entendido? Essa é a regra de ouro. Até 40 é subindo, depois dos 40 é descendo. Se não é descendo para a sepultura, é descendo para firmar o joelho, é descendo para apoiar com mais calma. Não fique muito com especulação, de discussão de etária, o que é novo, o que é velho. Essa linguagem nem pode ser usada. Sai dessa fuleiragem de uma discussão idiota, afetada por um monte de elemento ideológico. Novo e velho aqui significa quem tem o vigor próprio de um corpo de quem está mais novo e quem naturalmente vai perdendo o vigor. Pronto, é uma questão biológica, não é sociológica nem psicológica. Amém? Amém. Ah, tenha dó. Vai. Vai. Jovens, quando vocês olharem do lado e não sentirem a força, o calor e o entusiasmo de nós mais velhos dando conta de correr ao lado de vocês, não é porque não queremos, é porque não temos as mesmas condições que vocês têm. Um dia já tivemos e um dia corremos também. Amém? Amém. Mas não deixem de correr, não se decepcionem conosco, e pelo fato de tomarem uma distância de nós e correr e chegar primeiro, não pensem que são mais capazes do que nós. Façam o que o jovem discípulo que Jesus amava fez. Versículo 5, tome lá. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ele não Entrou. Por que não entrou? Por que não entrou? Porque novo, mesmo que tenha força para correr mais do que nós mais velhos, precisa contar com a autoridade dos mais velhos. Entendeu? Essa autoridade que está perdendo na família, na escola, na igreja, no trabalho. Eu vejo empreendimentos de famílias, de projetos extraordinários de famílias, de pais que montam empreendimentos, esforços extraordinários para envolver os filhos, os genros, as noras, os netos, a família, os irmãos. E na medida que os novos vão chegando, eles vão chegando simplesmente querendo quebrar aqui, quebrar ali, mudar aqui, mudar ali, como se o mais velho fosse apenas um velho que não desse conta de ser alguém que acompanha as novidades do mundo. Isso existe? Cadê o Paulo Afonso que mexe com isso? Paulo Afonso está aí? Cadê o Paulo? Isso existe, Paulo? Não é isso? Espera o mais velho chegar. Não entra. Espera uma avaliação mais acurada. Espera. Sua força física é grande, mas não quer dizer que sua força de compreensão e organização da experiência esteja no mesmo nível dos mais velhos. É só questão de organizar a experiência. Amém? Amém. Versículo 6. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. É lógico, o velho foi o primeiro a ser chamado por Jesus, não tem que perguntar liberdade, autoridade e aprovação por ninguém, não. Ele é responsável por esse trem. Chega, vem correndo atrás, mas chega e entra. Leamos, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolando no lugar à parte. Esta experiência de Pedro entrar e registrar esses detalhes todos, as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça
de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Esse tipo de detalhamento, primeiro, revela que o corpo de Jesus não fora roubado, não foi um ato atroz, um ladrão não teria esse capricho de detalhar com esses elementos. Mas segundo, esse detalhamento organizado é típico do raciocínio do ancião, do mais velho, que já organizou o pensamento e ordena uma linha lógica de raciocínio, que nem sempre na juventude a gente tem isso. Na juventude a gente tem as descobertas e as paixões intensas, mas é preciso organizar, sistematizar a experiência. Quantos aqui foram educados e chamados à fé por pais e mães extraordinários, mas na medida que o pai e a mãe foram arriando nas forças, a primeira coisa que os mais novos foram fazendo é rompendo com o caminho de fé do pai e da mãe, abandonando, dizendo: você não acompanha os tempos, você não acompanha a lógica do mundo, você não responde às minhas perguntas. Isso existe? Existe. E vão tomando distância da fonte da fé ancestral, dos pais, dos avós, dos bisavós, aquela fé que moveu séculos e séculos, gerações e gerações de ancestrais, de repente é rompida e cortada pela presunção de jovens prepotentes, arrogantes, que acham que basta ter capacidade crítica de questionar a prática religiosa do pai e da mãe, e com isso já desmoraliza, desautoriza e cancela a fé dos pais. Isso existe? Existe. É disso que o Evangelho está falando. Para vocês jovens, para você que um dia rompeu com a fé, porque achava estranho o modo da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, organizar a relação religiosa com ela, com ele, apenas porque você achava que não cabia naquele quadrado. O discípulo amado pode ter olhado aquele túmulo também, viu, mas não entrou. Pode ter pensado: não estou afim dessas coisas não, estou noutra. Pode ser. Eu tenho outras percepções, deixa para o velho continuar a religião dele. Quando Pedro apura todas as situações, versículo 8: então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Para ver e acreditar é preciso ter a paciência do velho, do ancião, que entrou no túmulo e não mexeu nada. Disse: não toquem nada, eu vou sentar aqui e quero guardar isso que eu estou vendo. O novo, só depois que entra, só depois que mergulha no mistério profundo de entrar no túmulo, abre-lhe a inteligência e a compreensão. Talvez você tenha sofrido uma ruptura na fé, com a fé dos seus ancestrais e antepassados, exatamente porque você não concordava com o modo como os mais velhos entravam no túmulo, enfrentavam o sofrimento, enfrentavam a morte, enfrentavam as opressões, enfrentavam as dores e mantinham-se lentos e calmos, sem a pressa e os açoites do novo. Você preferiu romper. E hoje, o Senhor te pede a paciência de uma anciã, de um ancião. E a coisa mais triste é que às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais parecido com o pai e a mãe da gente idoso, que a gente já perdeu, e começa a perguntar: como é que eu organizo a minha fé para a minha existência agora, do jeito que meu pai e minha mãe deram conta de fazer a travessia deles no limiar da vida? Isso existe? Existe. Essa travessia também se chama Páscoa, se chama passagem,
Se chama alcançar pela condução da igreja, que é autoridade e afeto, fazer essa travessia. Hoje, o Senhor pede de nós que nós entremos, mas não às escuras, não pelo impulso do medo, conclui o versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual, igreja? Ele devia ressuscitar dos mortos. Ele viu e acreditou. As Escrituras diz, ele sim devia ressuscitar dos mortos. E ressuscitou. Igreja, toca aí. Aleluia. Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Viva Cristo ressuscitado! Ele vive, posso crer no amanhã. A igreja, Porque ele vive, temor, temor não há. mas eu bem sei. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus. que vive está. Por quê? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Mas eu bem que sei o meu futuro que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vivo está. Você crê que Jesus de fato ressuscitou dos mortos? Ai, que trenzinho mais xoxo. Você crê de verdade que Jesus ressuscitou dos mortos? Creio. Para terminar, como uma unção, um bálsamo, encerremos com a segunda leitura que não pode faltar nessa manhã. Volte aí. A segunda leitura da carta aos Colossenses. É o número 9 do seu folheto, na página 106. Encontramos? Isso é um tipo de, depois do banho do batismo, é aquela hora que você passa o creme, brusunta com aquela coiseirada toda cheirosa para ficar com aquela sensação de prolongamento das águas do batismo. Assim é essa segunda leitura, é um creme para amaciar a pele de quem foi batizado, mais ainda, e prolongar a sensação suave da fonte do batismo. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, brada, Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. esforçai-vos por alcançar as coisas, Do alto. as coisas, Do alto. para que as coisas do alto? O próprio texto responde, porque no alto onde está, Cristo, sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. aspirai, quase que pode ser dito também inspirai, não é? O Espírito, a ruar, o sopro do Espírito, as coisas do alto, as coisas terrestres.
lute da melhor e mais extraordinária força nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus empreendimentos, nas suas ambições de progredir, de crescer, de desenvolver, de edificar um mundo melhor para sua família, um país com progresso, desenvolvimento, dignidade, vida, respeito para todos, para todas, para a natureza, para a criação, para todos os elementos da criação, mas ocupe-se a sua vida aqui, sempre de olho, sempre atento ao alto, sempre atento às coisas celestes, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Significa lute, mas descanse o seu cansaço e sua fadiga, seja na decepção de um jovem ansioso, frustrado, com depressão, porque o mundo dos mais velhos não te acompanham, ou seja, descanse as suas fadigas de joelhos debilitados, de braços fadigados pelos trabalhos da sua vida, descanse seu cansaço de ancião, de anciã, no colo de Cristo sentado à direita de Deus. Você não está tentando criar um mundo como se nada tivesse já sido estabelecido. Cristo já operou a obra extraordinária da plenitude da sua vida. Ele já realizou uma obra extraordinária, já sentou e aguarda você, desejoso de participar dessa plenitude. Não gaste, não torre suas energias na farra aqui, no deslumbre com as coisas aqui. Quantos de vocês mais velhos, pais, que passaram infância, adolescência, juventude, mesmo os primeiros anos de casados, com dificuldades e privações e uma disciplina terrível para ordenar a vida, para dar o melhor para os filhos. Os filhos vêm, as filhas casam, vem o genro, as nora, e o universo deles acha que você é um tonto, um velho que não sabe aproveitar a vida, e para eles aproveitar a vida é torrar o patrimônio que você conquistou, para dar uma qualidade de vida para eles, é torrar logo no fascínio, no deslumbre com o agora. Isso existe? Existe. Isso existe? Existe. É assim. Olha, aproveita, receba esses bens, essa graça da luta de seu pai e sua mãe, os esforços que eles empreenderam, usufrua disso, mas projeta-te para uma realidade maior, inclusive para partir e deixar muito disso aqui prolongar, para fazer bem para muita gente. Por quê? Versículo 3, vamos ler juntos? Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Levante a sua mão direita para o alto, segura aí, William. Diga comigo: Senhor, eu morri. Eu corri pelas águas do batismo. Eu morri para as coisas terrestres, para as coisas de baixo. Faz de mim um instrumento da vida das coisas do alto. Faz de mim uma pessoa sadia, equilibrada, madura, saudável, confiante de que a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e só escute suave, porque Ele vive. Vai, William. E repita suave, baixinho: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Obrigado, Jesus. Eu não estou perdido, não estou abandonado neste mundo.
A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu não sou um ninguém. Na solidão da madrugada, do luto, procurando túmulos, eu sou portador de uma esperança nova, como Maria Madalena. Obrigado, Jesus. Como discípulo amado e Pedro, minha vida está escondida contigo, Jesus, em Deus, Jesus. Canta suave. Porque Ele vive, vai igreja, posso crer no amanhã. Voa, igreja. Porque Ele vive, Eleve-se, igreja. Arrebate-se. temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Amém. Amém. Termina comigo no versículo 4 da segunda leitura. Ainda não é tudo não, ainda tem mais. Está achando que foi tudo? Quando Cristo, vossa vida agora, aparecer em seu triunfo lá na frente, Ele já é sua vida agora, mas Ele vai aparecer em seu triunfo lá na frente. Leia, então vós Aparecereis também com Ele, revestidos de glória, revestidos de glória, revestidos. de glória. Olha, eu vivi aqui na paróquia há 36 anos atrás. A dona Maria Paraguaçu, ela participava aqui da paróquia e ela vinha para a missa todos os domingos. Hoje ela está com 104 anos. Há 36 anos atrás ela estava com quantos? Sou péssimo em matemática, não fiz tabuada. 78. Estava na casa dos 70. Espertinha, não era? Rápida, esperta em tudo. E manteve, chegou aos 104 anos, está ali, diminuidinha assim, quietinha na cadeira de rodas. Se você falar com ela sobre a vida, na mesma naturalidade, eu até engasgo, porque me emociono. Na mesma naturalidade com que ela fala da vida, ela fala da morte e da consciência que vai fazer a travessia e está pronta para atravessar. Porque a travessia é encontrar com o futuro, encontrar com Cristo que vai aparecer em seu triunfo, e você e a Dona Maria e todos nós que estamos acima dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, dos 90 e dos 100, todos nós, e vocês jovens também, todos nós um dia apareceremos também diante de Cristo, revestidos de glória, com o mesmo esplendor e a glória que hoje o reveste. Nós seremos revestidos dessa mesma glória. Você crê nessa verdade da fé, igreja? Creio. Porque Ele vive. Vive, vive. Vai, igreja. Posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem De pé. De pé. Que o meu futuro está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus que vive. Erga as mãos e canta. Mas eu bem sei que o meu futuro. Mas eu bem sei. Vocês? Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus que vive.
Saudai-vos. Abrace. Deseja Feliz Páscoa. Saudai-vos. Feliz Páscoa. Abrace. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que meu futuro está nas mãos. Meu Jesus vive está. Porque Ele vive, Eu posso crer. posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Creio. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Eu sei que vocês estão varados de fome para o café da manhã, mas tem café da manhã para o resto do dia, não preocupa não. A turma já está organizando e preparando o que faltar para não ninguém ir embora com fome. Senta-se e oferte no altar sua alegria de viver essa fé católica, essa fé vibrante, essa fé vigorosa que o ressuscitado nos dá. Cantando.